Sabe aquele momento quando a terapia parece que empaca? A gente fica até meio inseguro, não sabe o que fazer. Muitas vezes o paciente até começa a desistir do processo terapêutico. Bem, nessa live aqui eu vou refletir com você sobre 3 pontos que podem estar influenciando, né, nessa empacada aí da terapia. E aí eu vou conversar com vocês sobre algumas possibilidades que a gente pode ter na prática para que, né, a gente identifique e solucione esse problema. Então eu vou colocar aqui 3 pontos primeiro, né, para a gente tentar colocar aqui na nossa consciência 3 pontos que podem estar acontecendo. E depois nós vamos avaliar como que a gente pode saber qual ponto que pode estar acontecendo ali para a gente poder cortar o mal com a raiz. Primeiro ponto, o próprio paciente. Claro, gente, isso também acontece, né? Nós sabemos que a pessoa, de modo geral, ela tem um tempo de desenvolvimento, um tempo de amadurecimento, entrada na consciência de questões que são suas, pessoais. A gente às vezes está ali no nosso ciclo da autossabotagem, né? E sair desse ciclo, às vezes, é doloroso, né? Então, claro que o paciente, muitas vezes, ele está dentro desse processo, está precisando ainda de tempo para digerir muita coisa. E, às vezes, a gente fica só ansioso para que tudo aconteça. É muito importante que a gente também espere o tempo de cada pessoa, tempo de amadurecimento, tempo de consciência. Inclusive, quando a gente se utiliza de técnicas, de intervenções dentro do processo terapêutico, não é para acelerar esse tempo. Muitas pessoas pensam que é para acelerar, não é. É para ajudar com que esse paciente possa, com mais eficácia, entrar num processo de consciência dos seus próprios processos. Então, entrada de consciência é importante, mas não necessariamente vai fazer com que ele saia ou que cause algum resultado na vida dele, né? A consciência é apenas um processo muito importante, mas muitas vezes lidar com isso que está na consciência pode gerar conflitos dentro dessa pessoa que ela vai levar um tempo para resolver. Isso é um ponto. O segundo ponto, gente, aí entra um pouquinho mais nas nossas dificuldades diante do tratamento, que esse, muitas vezes, são pontos que o psicólogo também não quer enxergar, né? Não quer entrar na consciência desses pontos, mas é muito importante que a gente tenha consciência para que a gente também possa ter ações. Então vamos lá para o segundo ponto. Segundo ponto, gente, falta de vínculo com o paciente. Vínculo não bem estabelecido, transferência, rapport, né? O vínculo em si não bem estabelecido pode causar uma falta de sentido naquele processo terapêutico para aquela pessoa que está ali com a gente. Então, é muito importante que a gente entenda isso, que isso é um dos motivos. E, gente, pelo que eu percebo, né, pelas dúvidas que me trazem, pelas supervisões que me trazem, um dos principais motivos de falta de resultado ali tem a ver com o processo de vínculo mal estabelecido. Então, não há terapia se o vínculo entre terapeuta e paciente não está bem feito. O trabalho não rola, gente. O trabalho é via de mão dupla, né? Então não rola direito quando isso acontece. Mas a gente vai ver as possibilidades de identificar isso e as possibilidades também de mudar isso. Vamos para o terceiro ponto, né? Que pode acontecer, que pode atrapalhar a gente dentro de todo esse processo no tratamento, principalmente de pessoas com depressão grave, com risco de suicídio. Então vamos lá. A atuação do próprio psicólogo. Não saber como atuar nessa demanda, não saber quais são suas atribuições profissionais, pode fazer com que o processo terapêutico não ocorra de forma correta, né? Parece óbvio, gente, mas eu vejo todos os dias que não é tão óbvio assim para muitos psicólogos. Não foi óbvio para mim por muito tempo. Então, não saber atuar nessa demanda em pontos específicos e também sobre a nossa profissão, a atuação do psicólogo, quais as possibilidades que a gente tem dentro de um tratamento, né, de demandas graves,
com risco de suicídio, pode fazer também com que aquele processo terapêutico fique empacado, nem comece às vezes. A pessoa fica ali às vezes, gente, por muito tempo, né? Às vezes obrigado pela família, né? E a pessoa fica ali, mas nada acontece, muito pelo contrário. O processo de piora dessa pessoa começa a acontecer. Se a pessoa tá mal e ela não melhora, a tendência é piorar, né? Então a gente tem que ficar muito alerta a alguns pontos que eu já vou, né, a esses pontos, mas como identificar esses pontos? Vamos lá, como diferenciar? Se tem a ver com o processo dessa pessoa, mesmo o tempo que ela tem que aguardar, ou tem a ver com a gente, o que a gente pode estar fazendo de errado ali, que pode estar ocasionando isso. Então, gente, vamos lá, começar a identificar o que pode acontecer, né? A gente já viu aqui os 3 pontos, mas como identificar, gente? Vamos ser sinceros com a gente mesmo. Um dos pontos para a gente começar a identificar e separar se o problema pode estar com a gente, no nosso processo terapêutico, ou o problema pode estar com o próprio paciente, né? Que a gente está fazendo tudo certo, tudo correto, e é a pessoa mesmo que precisa de um tempo, de consciência mesmo para lidar com esses processos, né? Ela ainda está ali negando alguns processos, tá com dificuldade de lidar, até porque quem vai achar essas soluções para essas problemáticas, né, que acontecem com o paciente é ele próprio, né? A gente só vai clarear os caminhos, as possibilidades, ajudar ele a pensar sobre esses processos, mas quem vai pensar em chegar em conclusões é ele próprio. Essa que é a maior dificuldade, e muitas vezes a gente não está deixando com que esse processo aconteça dessa forma. A gente está tentando dar um empurrãozinho, e esse empurrãozinho, gente, pode atrapalhar muito. E eu falo isso, gente, com toda a segurança do mundo, que esse tipo de ajudinha atrapalha a nível de a pessoa piorar num grau que o processo terapêutico não evolui de forma alguma, a ponto da pessoa desistir do processo terapêutico. Então essa empurradinha que a gente muitas vezes pode estar tentando dar, pode estar atrapalhando. E que ajudinha é essa, gente? Vamos refletir. A gente não precisa nem colocar aqui, mas é importante pra gente refletir juntos como colegas. Estamos todo mundo no mesmo barco, né? Gente, tentar dar conselhos. Gente, eu sei que isso é muito difícil de não fazer, mas é importante a gente prestar muito atenção. Por que eu tento dar conselho? Que pressa é essa que eu tô tendo? Gente, isso não ajuda mesmo. Preste atenção. Se no processo terapêutico desse paciente você não está tentando dar essa ajudinha, essa empurradinha. Outro ponto que você pode avaliar, que pode ter a ver com você, não saber fazer um diagnóstico diferencial. Como foi feito esse diagnóstico? Teve todas as etapas e você conseguiu identificar um tipo específico de transtorno depressivo? Quais os sintomas? Qual o tempo, né, qual o processo e a quantidade de incapacitação em quais variáveis aí que esse paciente está vivendo? Quais são os gatilhos que fazem com que ele entre em crise? Que tipo de crise esse paciente costuma ter? É apática? É ansiosa? É psicótica? Que tipo de ambiente essa pessoa vivencia? Então, se a gente não consegue fazer um diagnóstico diferencial, inclusive, para que a gente possa identificar outros transtornos aí junto com a depressão. Porque muitas vezes, quando a gente não identifica que tem um outro transtorno aí, né? Gente, tem transtornos muito, muito complexos que estão junto com a depressão, que já é um transtorno complexo. Transtorno de personalidade borderline, transtorno de ansiedade, de pânico, né? Transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizada. Ou seja, gente, tem muitos transtornos aí que estão juntos, né, com esse processo depressivo, e o psicólogo não está enxergando, não conseguiu fazer um diagnóstico diferencial para diferenciar os dois e para fazer um processo terapêutico que possa englobar estratégias para os dois transtornos. Reavaliar as prioridades desse processo terapêutico. Então, gente, se a gente não fez um processo diagnóstico correto, por que a gente não faz muitas vezes? Quando eu sempre converso sobre diagnóstico, eu sempre falo sobre isso, né? Ou a gente recebeu o diagnóstico já pronto e a gente aceitou, né? Então a gente não refez esse processo, a gente recebe de um médico, por exemplo, ou de um outro psicólogo que já fez, e a gente vai trabalhando em cima do diagnóstico que o outro profissional fez. E isso é um problema pra gente. Então, muito importante a gente
saber fazer um bom diagnóstico, né? E o diagnóstico tem etapas, né? Eu costumo sempre mostrar esse processo, que logo no início a gente não faz o diagnóstico fechado, a gente faz uma hipótese diagnóstica. E quando a gente faz uma hipótese diagnóstica, abre a possibilidade da gente estar sempre reavaliando, da gente tentando chegar a um diagnóstico mais certeiro, digamos assim. Agora, alguns psicólogos de algumas abordagens não trabalham com o diagnóstico. Porém, quando a gente fala de depressão grave a nível de suicídio, é muito importante que esse psicólogo, independente da abordagem, entenda o processo diagnóstico, mesmo que ele não vai se utilizar desse processo ou do resultado do diagnóstico no processo terapêutico. Então, gente, só para a gente recapitular, 3 pontos importantes que a gente tem que pensar. Pode ser o processo do próprio paciente. Agora, pode ser vínculo mal estabelecido. Vínculo mal estabelecido, gente, pode ter a ver muito com algumas questões aí de tentar apressar o paciente, né? Não ter uma escuta muito boa. Ter preconceito, gente. Ter preconceito sobre algumas questões pode fazer com que a pessoa não crie um vínculo legal com aquele paciente, né? E a nossa atuação, né? A nossa própria atuação pode fazer com que a gente esteja pulando etapas e esse paciente aí não esteja evoluindo, né? Então, como identificar? Lembrar, perceber se eu estou dando conselho, tentando dar conselho, e isso rompe vínculo, isso não estabelece vínculo, então, sinal que a gente está tendo uma escuta ruim. Não saber fazer um diagnóstico diferencial dos 9 tipos de transtornos depressivos que a gente tem ali, para que a gente possa tratar com mais detalhes as especificidades de cada tipo, né? Não ter esse empoderamento da nossa profissão, para que a gente possa fazer ter algumas ações específicas da área da saúde, da área da psicologia, né? No nosso quadradinho aí da psicologia, né? E não saber identificar os gatilhos que podem estar acontecendo também, né? E essa questão do preconceito, gente, essa questão do preconceito a gente tem que parar e pensar muito, né? As dificuldades que a gente tem de lidar com alguns temas dentro do processo terapêutico. Lá no nosso grupo de supervisão surgiu algumas coisas bem interessantes, né? Que fazem com que a gente se incomode no processo terapêutico e depois a gente pensa assim, por quê? Por que eu estou incomodada? É uma questão moral e eu estou incomodada ali no processo. Então a gente tem que começar a se reavaliar quais são as nossas posições morais e como elas estão influenciando ali dentro do processo terapêutico, né? Imparcialidade, gente, é muito importante, é tudo. E é um processo que invade aí a ética, inclusive, né? Então, gente, olha, muito obrigada por essa manhã de reflexões. Vamos refletir sobre isso. Tchau, tchau, gente.